Terceiro ano, História, página 153. Atividade 1. Ambientes lúdicos na escola. Trilhas de conhecimentos, espaços e tempos lúdicos. O brincar é um direito legalmente reconhecido da criança. A cultura lúdica infantil precisa ser considerada no planejamento da infraestrutura e organização do ambiente escolar. Alguns espaços da escola foram planejados e construídos com o objetivo de garantir interação, aprendizagens lúdicas e diversão. Outros espaços, que não exatamente foram feitos com essa função, podem, de acordo com o planejamento dos professores e sua rotina, também, funcionar como ambientes lúdicos. Vamos praticar. 1. Quando estamos na escola, podemos transitar pelos mais diversos espaços. Em sua rotina de aula, seus professores planejam atividades e interações diferentes para cada espaço. Quais espaços de sua escola, para você, são espaços lúdicos? 2. Observe algumas imagens de espaços escolares. Escreva seus respectivos nomes e algumas atividades lúdicas que você e seus colegas realizam em cada um deles. Terceiro ano, História, página 154. Figura A. Fotografia colorida do pátio com mesas e bancos redondos verdes, azul e amarelo. Ao fundo, paredes coloridas com linhas verticais e espaços com quadriculados. Nome do espaço escolar. Atividade lúdica que você realiza neste espaço. Figura B. Fotografia colorida de uma sala de aula com mesas e cadeira em forma e cabos de ferragem verde. Ao fundo, quadro branco e na direita porta azul com letras e desenhos. Nome do espaço escolar. Atividade lúdica que você realiza neste espaço. Figura C. Fotografia colorida em diagonal da quadra poliesportiva, azul creda diversos estudantes. Ao fundo, cerca alta e algumas árvores. Nome do espaço escolar. Atividade lúdica que você realiza neste espaço. Figura D. Fotografia colorida do pátio com mesas e bancos redondos verdes, azul e amarelo. Ao fundo, paredes coloridas com linhas verticais e espaços com quadriculados. Nome do espaço escolar. Atividade lúdica que você realiza neste espaço. Terceiro ano, História, página 155. 3. Desde que você iniciou seus estudos em uma escola, já viveu muitas experiências. Lembre-se, agora, de uma atividade lúdica que você mais tenha gostado e registre essa memória, por meio de um desenho no quadro abaixo. 4. Agora, responda as questões a seguir sobre essa memória. A. Como você descreve a atividade que você registrou no desenho? Comente sobre o espaço em que ocorreu, professor que acompanhou sua turma, materiais utilizados. Terceiro ano, História, página 156. B. Essa atividade faz parte de sua rotina ou foi uma atividade específica que você não costuma realizar, sempre? 5. Lembre-se de sua rotina na escola. Quais atividades que você realizava regularmente você considera lúdicas? Em quais espaços elas costumavam acontecer? Imagem, tabela transformada em texto. Você terá duas colunas para responder. Na primeira coluna do lado esquerdo você colocará as atividades lúdicas. Na segunda coluna do lado direito você colocará os espaços. Atividade 2. O lúdico em casa e no meu bairro. Na cidade de São Paulo, em nosso bairro, em nossa comunidade e até mesmo na rua de casa, existem espaços lúdicos que podemos utilizar. Alguns desses espaços foram planejados especificamente para essa função, como parques, praças, bibliotecas. Outros não teriam essa função, mas as pessoas os usam para brincar, relaxar e se divertir. Terceiro ano, História, página 157. Vamos praticar. 1. Alguns bairros têm muitos espaços de lazer disponíveis para a população. Coloque sim ou não se os espaços existem em seu bairro. A. Parque. B. Biblioteca. C. Campo de futebol de várzea. D. Praça pública. E. Clube. F. Centro Educacional Unificado. CEL. 2. Existem outros espaços que você costuma utilizar em seu bairro e não apareceram nessa lista. Quais são eles? 3. Quando você pensa nas atividades que você pode fazer em seu bairro com sua família e amigos, qual é a sua favorita? Preencha a tabela e desenhe sua realização. Atividade. Local. Com quem você a realiza. Conte um pouco sobre ela. Desenhe-a.
Terceiro ano. História. Página 158. 4. Estamos, desde março desse ano, vivendo uma situação bem diferente em nosso convívio. A pandemia do novo coronavírus tem levado muitas pessoas a viver em isolamento social. Quais atividades lúdicas você costumava realizar com sua família e amigos fora de casa e tem sentido falta? 5. Agora que estamos em distanciamento social, quais atividades lúdicas você tem realizado em sua casa? Conte um pouco sobre os espaços que você utiliza e se precisa de algum material específico. Sugestão de brincadeira com sua família. Aproveite esse tempo de isolamento para conversar com seus familiares sobre o lugar onde nasceram e viveram sua infância. Descubra quais brincadeiras eles faziam nos espaços em que cresceram. Quem sabe eles não podem te ensinar uma brincadeira nova. Terceiro ano. História. Página 159. Atividade 3. Espaços e tempos lúdicos das populações indígenas. Trilhas de conhecimentos. Imagem. Fotografia colorida de 5 crianças num galho largo e baixo de árvore. Da esquerda para a direita, 2 meninos sem camisa, 3 meninas, 2 menores usando vestido e uma maior de blusa azul entre elas. Todas as crianças usam colares compridos. Ao fundo no alto vemos a copa da árvore e embaixo terra batida e gramado. Fim da imagem. Os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil. Sua contribuição aparece em vários elementos de nossa cultura: arte, modos de vida, hábitos alimentares, conhecimentos construídos, sobretudo, na área da medicina tradicional. Hoje vivem em todo o país, muitos em terras indígenas demarcadas, muitos espalhados por áreas urbanas. Mesmo em São Paulo, há indígenas vivendo em todas as partes de nosso município. Vamos praticar. 1. Leia o texto e responda. Os indígenas vivem em contato direto com a natureza e têm, com ela, uma relação de muito respeito. As brincadeiras das crianças são muito marcadas pelo ambiente natural que os cerca. Gostam de brincar, de imitar bichos usando sons de sua boca, de seu corpo ou de folhas, troncos e chocalhos. Seus jogos não costumam envolver competição, ou seja, não tem um vencedor. Por meio de brincadeiras, fazem coisas junto com os adultos da tribo, brincando de caçar, pescar e imitar os adultos. Eles aprendem várias atividades do dia a dia da tribo. Terceiro ano. História. Página 160. A. Quais brincadeiras você consegue localizar no texto? B. Em que espaços as crianças indígenas as realizam? Graus Celsius. Você costuma realizar alguma dessas brincadeiras? Quais? 2. No Brasil, como em outros lugares do mundo, nem todos os indígenas vivem completamente isolados. Alguns vivem em comunidades sem tanto isolamento e, ainda, há aqueles que vivem em áreas urbanas. O mapa a seguir nos mostra a localização do município de São Paulo e as terras indígenas presentes na cidade e no seu entorno. Observe o mapa para responder a questão a seguir. Terceiro ano. História. Página 161. Imagem 1. Figura colorida do mapa do Brasil em verde escuro com linhas divisórias dos estados em branco. À esquerda está verde claro e à direita está azul claro. O estado de São Paulo está na cor laranja e com contorno retangular preto. Imagem 2. Figura colorida do mapa de São Paulo na cor laranja. Dentro escrita do nome São Paulo em destaque. Ponto verde claro dentro de contorno quadrado. Imagem 3. Figura colorida do mapa com o título Região Metropolitana de São Paulo. Mostra o mapa do município de São Paulo em verde claro e marrom. Pontos vermelhos com os numerais de 1 a 11, sendo que de 1 a 13 estão dentro do mapa do município de São Paulo. De 4 a 6 estão abaixo próximos à região sul. De 7 a 10 estão mais próximos ao litoral sul e 11 está no litoral norte. Legenda. Ponto vermelho, terras indígenas. Riscado marrom, área urbana. Verde claro, cidade de São Paulo. E laranja, estado de São Paulo. Fim das imagens. Legenda das terras indígenas. 1. TI, Jaraguá. 2. TI, Barragem. 3. TI, Guarani do Curucutu. 4. TI, Rio Branco. 5. TI, Guarani do Aguapeú. 6. TI, Itaoca. 7. TI, Peruíbe. 8. TI, Piaçaguera. 9. TI, Piaçaguera. 10. TI, Itariri. 11. TI, Ribeirão Silveira. Fonte, São Paulo, SP. Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica.
Currículo da cidade, povos indígenas, orientações pedagógicas. Página 85. São Paulo, SMA/Coped, 2019. Página 85. http://portal.sme, prefeitura.sp.gov.br/portals/ 1/files/53254.pd Ponto de interrogação, F, B, C, L, I, D, sinal de igual, I, W, A maiúsculo, R maiúsculo, 3, I, maiúsculo, D, maiúsculo, W, maiúsculo, L, maiúsculo, I, maiúsculo, Z maiúsculo, X, B, U, A, maiúsculo, 6, 7, J, F, K, Z, X, maiúsculo, Z, maiúsculo, G, L, A, G, 2, T, L, 3, S, T, V, H, U, J, underline, 2A, R, maiúsculo, J, maiúsculo, B, E, traço, N, G, maiúsculo, W, B, S, 4, U, R, maiúsculo, M, J, L, maiúsculo, L, maiúsculo, Z, maiúsculo, 8. A área verde no mapa maior corresponde ao município de São Paulo. Há uma mancha cinza sobre ele. De acordo com a legenda, o que essa mancha representa? Terceiro ano. História. Página 162. 3. No mapa há marcações vermelhas que representam as terras indígenas. Terra indígena, TI, é uma porção do território nacional, de propriedade da União, habitada por um ou mais povos indígenas, por ele ou eles utilizada para suas atividades produtivas, imprescindível à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e necessária à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Fonte: http://www.funai.gov.br/index.php/2014-0207132432. A. Quantas terras indígenas existem no município de São Paulo? Quais são elas? B. Há terras indígenas na área urbana do município? Se sim, quais? Graus Celsius. Tente localizar no mapa qual é a terra indígena mais próxima da sua casa. Há alguma? Se sim, qual é? Terceiro ano. História. Página 163. Você sabia que a demarcação de um território como terra indígena acontece para garantir que uma ou mais comunidades vivam protegidas nesses locais e tentem manter seu modo de vida e cultura? A demarcação de terras é um processo demorado e exige estudo, porque as terras indígenas envolvem os espaços usados para garantir sua sobrevivência, como áreas de caça e extrativismo. 4. Demarcar terras como terras indígenas é muito importante. Há indígenas espalhados por São Paulo, fora de suas terras, vivendo em condições precárias e com dificuldades para preservar sua cultura. Na cena ao lado, vemos indígenas no centro de uma cidade vendendo seu artesanato para sobreviver. Observe a imagem e responda às questões. Imagem. Fotografia colorida de mulheres e crianças indígenas, sentadas na beira da calçada com diversos objetos, cestaria, vasos, colares no chão. 2 mulheres e 3 crianças estão em pé próximas às outras mulheres sentadas. Ao fundo várias pessoas em pé e de costas. Fim da imagem. A. Você acha que as crianças da cena conseguem realizar as mesmas brincadeiras que as crianças que vivem em terras indígenas? Terceiro ano. História. Página 164. B. Por que é importante a demarcação de terras indígenas? Para saber mais, se você ficou curioso e quer saber um pouco mais sobre a cultura indígena, ficam 2 sugestões. Museu de Arte Indígena Museu do Índio. http://museu.com.br/www.museudoindio.gov.br. Atividade 4. A capoeira em São Paulo. Trilhas de conhecimentos. A capoeira surgiu no século XVII, no período escravista, como forma de sociabilidade e solidariedade. Além de ser uma estratégia contra o controle e a violência,
É uma manifestação que mistura elementos da cultura africana, indígena e branca. Atualmente, é um importante símbolo de identidade brasileira e reconhecida como patrimônio cultural do país. Marca a luta dos negros, ainda hoje, contra o racismo e pela valorização de sua cultura. Terceiro ano. História. Página 165. Vamos praticar. 1. Muitos escravos resistiam aos maus tratos e exigências de seus senhores. Uma forma de resistência foi a capoeira. Leia o texto a seguir, e responda às questões. Capoeira como patrimônio cultural do Brasil. A capoeira é uma manifestação cultural que se caracteriza por sua multidimensionalidade. É ao mesmo tempo dança, luta e jogo. Hoje ela é conhecida como uma manifestação cultural, mas nem sempre foi assim. Sua raiz está nas danças guerreiras da África Central. Mas aqui, no contexto de escravidão e contato com a cultura branca e indígena, ganhou outras características. Os escravos a usavam como resistência a seus senhores. Seus passos eram treinados como dança, mas usados como luta quando um escravo fugia e precisava se defender. Como símbolo de resistência, a capoeira foi por tempo proibida no Brasil. Quem era pego praticando capoeira era preso. A lei de proibição da capoeira teve validade no Brasil de 1890 a 1937, ou seja, mesmo depois da libertação dos escravos em 1888. A capoeira é considerada até hoje símbolo da resistência negra e, em 2008, foi declarada como Patrimônio Cultural Brasileiro. Na cidade de São Paulo, os primeiros mestres de capoeira chegaram por volta de 1960, trazendo vertentes nordestinas da capoeira. Aqui, encontraram muita dificuldade de aceitação. Sofreram preconceito por serem negros e também porque muitos associavam a manifestação cultural a alguma religião. Hoje, existem na cidade de São Paulo, vários centros de capoeira que, além de serem espaços de treino, contribuem para o fortalecimento e disseminação da cultura afro-brasileira. A capoeira, dessa forma, é reconhecida como fenômeno cultural urbano, cuja história permeia o passado e o presente. Terceiro ano. História. Página 166. Imagem. A aquarela sob papel, intitulada Negros Lutando 1824, de Auguste Ali, mostra dois negros escravizados lutando capoeira em um pátio com vegetação rasteira, árvores e coqueiros ao fundo. Um deles, de peito nu e calça curta branca, está com uma perna no ar, um braço para cima e avança sobre o outro que usa túnica rosa e calça curta branca. À direita, um homem sentado no chão e uma mulher encostada no muro. Os dois negros observam. À esquerda, um soldado branco, com farda azul, calça branca e quepe com penacho, pula uma cerca. Fim da imagem. Texto adaptado de Brasília, dossiê. Inventário para registro e salvaguarda da capoeira como patrimônio cultural do Brasil. 2007. http://portal.ipam.gov.br/uploads/finder/arquivos/d maiúsculo, OC% C3% A maiúsculo, A maiúsculo, underline, capoeira.p.d.f.a. Com qual finalidade os escravos negros usavam a capoeira? B. Como eles conseguiam treiná-la? C. Porque a capoeira, mesmo depois da libertação dos escravos no Brasil, não era bem aceita. D. A realização da capoeira sempre foi permitida no Brasil. Terceiro ano. História. Página 167. I. Porque até hoje a capoeira é um símbolo de resistência. F. Você já viu uma roda de capoeira ou participou de alguma? Se sim, conte como foi. A capoeira pela cidade. A prática da capoeira em São Paulo, atualmente, já está bem difundida. Há, na cidade, muitas academias particulares para sua prática. Mas é possível, também, praticá-la, gratuitamente, em vários parques públicos, clubes de administração pública ou mesmo em escolas. Museu Afro-Brasileiro. Para conhecer um pouco mais das culturas afro-brasileiras, o Museu Afro-Brasileiro é uma ótima sugestão. Ele fica dentro do Parque do Ibirapuera e, aos sábados, a entrada é gratuita. Há um rico acervo com várias exposições permanentes e temporárias. Para as crianças, a roda de contação de histórias africanas na parte externa do museu.
Debaixo de um baobá. Museu Afro-Brasil. www.museuafrobrasil.org.br/museu